Olá, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, estamos aqui outra vez, sempre com aquele desejo incontido de levarmos para todos este sagrado estudo sobre o Livro dos Espíritos, porque é um livro que nos forma, que nos torna como espíritos livres, que amam, que trabalham, que sofrem, mas que progridem. Então, vamos continuando e acabando com esse capítulo sobre a transmigração dos espíritos. Vamos lá, então. Na 194, essa pergunta tão importante, quis saber Kardec se a alma de um homem de bem pode animar numa futura encarnação o corpo de um celerado. Celerado é bandido, é um criminoso. E a resposta é positiva, não, pois ela não pode degenerar. De fato, a alma de uma pessoa, mesmo uma pessoa má, perversa, ela jamais degenera. Ele fica estacionário naquele grau onde ela se encontra, um grau inferior, mas não degenera. E daí, na pergunta seguinte, que é a correlata, ela está praticamente prosseguindo com a pergunta anterior, se a alma de um homem perverso, um bandido, ele pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, aqui é possível desde que se arrependa. Se arrependa dos atos maus praticados, e então ele terá uma recompensa na forma gradual, metódica do seu progresso espiritual. É por isso que eu coloquei aqui assinalado, sinalizado o RAR. O que é o RAR, pessoal? Sempre quando alguém comete um crime, comete algum deslize contra um familiar, um amigo, no trabalho, junto à sociedade, ele, depois de um certo tempo, vem aquilo que a gente chama de remorso. A pessoa fica triste, meu Deus, o que é que eu fiz? E depois do remorso vem o arrependimento. A pessoa se arrepende amargamente daquele mal praticado. Quem assim procede já é um espírito que está assim, dando os primeiros passos para a sua regeneração. Mas não basta ter remorso e se arrepender. A necessidade do outro R, a reparação, porque ninguém, mas ninguém mesmo escapa da lei de causa e efeito. Então, a reparação se fará, ou no planeta Terra, ou mais especificamente no plano espiritual, onde a criatura vai compreender a extensão do erro praticado, ela vai pedir e será atendida, é claro que sob certas condições que a gente não compete aqui analisar, porque as nuances são infinitas, aonde ele vai pedir a reparação do erro cometido numa outra encarnação, protegendo, ajudando aquele que foi prejudicado. E Kardec, então, ele coloca um comentário muito interessante. Ele diz que a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Verdade. Nós sempre estamos caminhando. Eu já mostrei para vocês uma ilustração onde o espírito sai do zero e vai progredindo séculos após séculos, milênios após milênios, até chegar num estágio avançado. Então, jamais o espírito retorna, recua. Não, ele vai permanecer no estágio em que se encontra. Voltar para trás, jamais. Então, eles se elevam gradualmente na hierarquia espiritual e não descem do plano atingido onde eles se encontram. Por exemplo, uma pessoa sobe uma escada lá, seus 5 degraus. Essa escada é muito longa.
Se ele cansa, tudo bem, ele vai ficar estacionado, mas ele não vai voltar, porque ele quer progredir, ele quer ir em frente. Então, nessas suas diferentes existências corporais, os espíritos podem descer como homens, ou seja, numa futura encarnação, ter uma encarnação humilde, mas não como espírito. Por exemplo, Chico Xavier, encarnação humilde, mas como espírito, uma luz muito importante que iluminou os céus aqui do nosso Brasil e do mundo todo. Assim, a alma de um poderoso na terra, né, um grande homem milionário, ele pode mais tarde animar um humilde artesão, um operário, e vice-versa, não é? Então, as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. E ele dá um exemplo aqui, o espírito, né? Herodes era rei poderoso, maldoso, criminoso. E Jesus, um humilde carpinteiro. Mas, no plano espiritual, as diferenças são fantásticas, abissais. Não resta dúvida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o nosso mentor espiritual. E daí me pergunta, o que é mentor? Mentor é aquele que educa, é aquele que dirige, é aquele que ensina, é aquele que lidera. E Jesus é tudo isso. Prosseguindo. Pergunta 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? É verdade, tem muita gente que pensa assim. Ah, tudo bem, eu vou levar minha vida do jeito que está, porque mais tarde eu vou me corrigir e tudo bem. Não, não é bem assim. A lei de causa e efeito, ela é pedagógica, ela ensina, mas só que traz consigo a dor, porque é só pela dor que o homem progride. Se não existisse a dor, as pessoas ficariam paradas. É a dor que põe o homem em movimento para libertar-se dessa dor moral, material, enfim, as dores. E Allan Kardec, a resposta dos espíritos é aquele que assim pensa não acredita em nada. É claro, é um materialista. E a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. É o que acontece com os malfeitores que existem no mundo todo. Eles não acreditam em mais nada, eles só querem saber o presente. Então isso gera incredulidade. Eles não acreditam que haja vida lá no plano espiritual, que haja progresso. E, prosseguindo, se apenas se houvesse empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Existem os céticos por causa disso. As religiões não ensinam. Aonde já se viu uma religião dar a extrema-unção para um criminoso, afirmando que ele está limpo agora, que ele tem direito ao céu? Não, mas de jeito nenhum. A lei de ação e reação, ela está vinculada, assim como a lei de causa e efeito. Quem pratica o mal vai receber o mal no mesmo grau, na mesma força, na mesma intensidade, e dela ninguém escapa. E ninguém vai dizer eu não acredito, porque Deus não vai perguntar para as pessoas se aceitam ou não aceitam, se acreditam ou não acreditam. Então, pessoal, um espírito imperfeito, ele pode pensar como dizem os espíritos falando para Kardec em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, ou seja, morreu o corpo,
O espírito vai pensar de outra maneira, porque ele vai perceber o erro que cometeu. Porque logo perceberá que calculou mal. E é então que trará numa outra existência um sentimento diverso. Ele não quer mais sofrer, ele já sofreu, ele sabe que é ruim, que é duro. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Por quê? Porque uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram. Viveram mais, encarnaram mais vezes, aprenderam mais. Mas todos, sem exceção, graças ao nosso Pai, Ele permite que todos adquiram a perfeição pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. E daí comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-lo o mais rapidamente possível, o que é perfeitamente lógico. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se de uma nova existência menos penosa. É lógico. E este pensamento o desviará mais da senda do mal do que o pensamento do fogo eterno, do qual não acredita. É verdade. Os tempos são outros. Vivemos em pleno século XXI. O homem já foi à Lua. O homem está se preparando para daqui 20 anos aproximadamente viajar para Marte, pesquisar. Então, pessoal, progresso, ninguém consegue deter o progresso intelectual, mas mais precisamente o progresso moral, que esse é dificílimo de conseguir. É por isso que nós temos que encarnar muitas, 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 incontáveis vezes para adquirirmos a cada encarnação uma melhoria. Amanhã estamos conseguindo a calma, depois a paciência, depois mais uma virtude, e assim vai indo, até que nós nos tornamos, para exemplificar, um Bezerra de Menezes, um Caiba-Chútil, um Chico Xavier. E assim, pessoal, vamos em frente. Na 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pela qual passam os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas que nós já estamos fartos de saber, nós espíritas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações sucessivas ou depurações sucessivas é que atinge, num tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirige. É por isso, pessoal, que a gente vê aqui no nosso Brasil, por exemplo, homens que mal conseguem fazer a leitura de um trecho de um livro qualquer, enquanto existem intelectuais de uma sabedoria imensa. Por que isso? Deus deu preferência? Deus prefere esse do que aquele outro? Não. É que esse viveu mais, trabalhou mais, progrediu mais. O outro vai chegar lá também. Tenha paciência. Tudo acontece. E prosseguindo. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? A resposta não tem dúvida nenhuma. O espírito é tudo. O corpo é uma veste que apodrece. É isso tudo. Ela se transforma. O corpo é matéria física. Ele
vai para o túmulo, mas o espírito não. O espírito prossegue lúcido, desde que seja uma pessoa boa, digna, vai lá para o plano espiritual. E daí Kardec comenta o seguinte: temos no suco da vinha, ele está fazendo aqui uma comparação que mais à frente nós vamos entender melhor, uma imagem material dos diferentes graus da depuração da alma. Esse suco, ele contém o licor que é conhecido pelos que trabalham nos alambiques, etc., como espírito ou álcool, mas enfraquecido por grandes substâncias de matérias estranhas, que lhe alteram a essência e não chega à pureza absoluta senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito que se purifica a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. É verdade, porque um está ligado com o outro. Até, pessoal, assim já entrando lá bem para frente, nós, encarnados, amanhã ou depois, e quando eu digo amanhã ou depois, pode ser milhares de anos, nós vamos ter um corpo mais flexível, mais bonito, um corpo que não vai se desestruturar com a morte, não é? A idade não vai pesar tanto. A pessoa mantém assim traços da juventude mesmo com idade avançada. Mas isso, pessoal, é lá muito para frente. Então, o perispírito também, eu já acredito que falei alguma coisa sobre perispírito, mas nós vamos entrar mais para frente. Nós temos muito material para falar desse veículo extraordinário que permite que o espírito se expresse no mundo material. Então ele se purifica a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. E aqui, pessoal, nós vemos, assim, de forma mais material, aquilo que Kardec quis falar. Então, por ocasião dos estudos e pesquisas iniciais da revelação espírita, e já em preparação para o Livro dos Espíritos, a obra literária inaugural da nova doutrina, o codificador espírita Allan Kardec recebeu, provavelmente no ano de 1856, uma comunicação mediúnica. Lamentavelmente, a identidade do médium é desconhecida. E esse trabalho veio assinada por várias entidades espirituais, dentre as quais citamos São João Evangelista, Santo Agostinho, grandes nomes. Santo Agostinho da Igreja Católica, Sócrates, Platão e o Espírito da Verdade, que presidiu todo o trabalho levado a Allan Kardec, cujo texto seria utilizado dentro da seção dos prolegômenos. O que é prolegômeno, pessoal? Prolegômeno é também uma espécie de introdução, mais ou menos longa, e no íntere dessa comunicação, um determinado trecho assim se expressa. Dizem os Espíritos: colocarás no cabeçalho do livro a cepa, é essa que está aqui em cima, que nós estamos mostrando para vocês. A cepa de vinha que desenhamos porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito encontram-se nela reunidos. O corpo é a cepa e o espírito é o licor, a alma, ou seja, o espírito unido à matéria, o bago, ou seja, o fruto. Então vejam só, aqui, pessoal, nós temos a cepa, não é? Ela, dentro dela, nós temos a seiva. Então, a cepa representa o nosso corpo material. E o suco, aquilo que
corre dentro da cepa é o espírito. É ele que anima o corpo físico. Então, da união da cepa com o suco, com o licor, fica então reunido a alma com o corpo. E da reunião da alma com o corpo, com a cepa, nós temos o bago, ou seja, o cacho de uva, representando aí a união desse princípio, espírito e matéria. Então, sigamos em frente e vamos terminar com uma mensagem muito significativa, de muito amor, de autoria do nosso Emmanuel e Chico Xavier. Então leiam, porque ela é comunicativa, ela é estimulante, ela é abençoada, ela nos eleva e faz com que tenhamos muita, mas muita fé no futuro. Então eu me despeço de vocês, fiquem todos na paz de Deus e nos encontraremos sempre às quartas-feiras, a partir das 16 horas. Muito obrigado e fiquem na paz de Deus.